pessoal, vamos continuar então as nossas aulas sobre administração de materiais, né? Movimentação e armazenagem de materiais. Vamos falar aqui então dos métodos de avaliação de estoques. O maior objetivo do custeio do estoque é a determinação de custos adequados a vendas, né? Que é o custo de mercadoria vendida, como que eu vou calcular o meu lucro, de forma que o lucro seja calculado corretamente, ok? Em adição ao fator lucro, existe um número de outros fatores que influenciam as decisões relativas à seleção dos métodos de custeios de estoque, ou seja, facilidade, objetividade, não é? Lucratividade, a legalidade, aquilo que é aceito pelo governo, pelo fisco, na verdade. A lista desses fatores, excluindo a definição do próprio lucro, incluiria a aceitação do método pelas autoridades do imposto de renda, né? Aquilo que é legal, aquilo que é autorizado as empresas fazerem, né? O cálculo que é autorizado, a parte prática da determinação do custo, né? O trabalho de determinação, como é o critério adotado para que o custo da empresa seja calculado, objetividade do método, um método correto, simples, que todos tenham acesso, que seja de comum conhecimento, utilidade do método para as decisões gerenciais, ou seja, o fator custo ele vai influenciar em todas as áreas produtivas, área comercial, não é? Na formação do preço, áreas produtivas para o custo de produção e melhor produtividade, áreas de administração de materiais para controle dos custos e contribuição no fluxo de caixa, enfim, vários interrelacionamentos aí entre processos e setores da empresa, ok? Muito bem. A avaliação dos estoques, o método escolhido, afetará o lucro a ser reportado em um determinado período contábil, né? Como isso? Permanecendo inalterados outros fatores, né? Quanto maior for o estoque final avaliado, menor será o meu CMV, né? O meu custo de mercadorias vendidas. Por quê? Porque eu estou, nesse caso, vendendo os materiais mais baratos, aqueles que primeiro entraram no meu estoque. E com isso, o meu lucro será maior. O lucro reportado será maior. Por quê? Imagina uma conta, né? Eu vendi 1.000 e comprei vários estoques durante o mês. E eu vou colocar no custo os primeiros itens, né? O primeiro que entra será o primeiro que sai, vamos dizer assim, nesse caso. Isso vai fazer com que o meu custo seja o menor possível, né? Porque o último preço que eu comprei ainda está parado no estoque. E com isso o meu lucro será maior, né? Ou o meu prejuízo será menor. Quanto menor for o estoque final, menor será o lucro reportado, né? O maior será o prejuízo. Aqui é a conta inversa, não é? Vamos dizer que eu coloquei para fora, né? Eu vendi as últimas mercadorias que entraram no estoque, aquelas que são mais valorizadas. Com isso, o que eu estou fazendo? Eu estou valorizando o meu estoque lá em cima, né? Então o custo de mercadorias vendidas será alto e eu vou, quando eu abater isso das minhas vendas, o meu lucro será menor ou o meu prejuízo será maior. Considerando que vários fatores podem fazer variar o preço de aquisição dos materiais entre duas ou mais compras, não é? Já discutimos bastante aí, além dos assuntos que discutiam de custo de frete, procura, demanda e oferta, quantidade de fornecedores disponíveis, temos aí também inflação, não é? E vários outros problemas. Surge o problema de selecionar o método que se deve adotar para avaliar os estoques, né? Quais são os métodos mais comuns, aqueles que são utilizados pela maioria das empresas? O custo médio ponderado, não é? Esse método, também chamado de método de média ponderada ou média móvel,
baseia-se na aplicação dos custos médios em lugar dos custos efetivos, ou seja, durante o período, toda vez que entrar um material, o que eu vou fazer com esse método? Eu tenho lá 1.000 de estoque que vale R$10. Vão entrar, por exemplo, no estoque, entrou hoje, vai, mais 1.000, a um custo de R$20. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma média ponderada, eu vou pegar a soma do estoque, que seriam 2.000 peças agora, e dividir pelo valor total, né? Ou seja, 1.000 vezes 10 são 10.000, 1.000 vezes 20 são 20.000, 30.000 dividido por 2.000, eu vou ter uma conta aí de um valor médio, né, dos estoques, ok? E essa conta ela é feita a cada entrada e a cada saída de material, para que a média ponderada seja respeitada. O método de avaliação de estoque ao custo médio, ele é aceito pelo fisco e é usado amplamente. A maioria das empresas usa esse método, até porque os softwares, não é? O ERP utilizado, o sistema utilizado para controle contábil dos estoques, eles fazem isso automaticamente. Por esse critério, os estoques são avaliados por um custo médio de aquisição, apurado a cada entrada de mercadorias, ponderado pelas quantidades adquiridas e pelas anteriormente existentes. É aquela conta que acabamos de fazer aí, de dividir o total do estoque pela soma dos valores de aquisição ou de valorização do estoque para achar um preço médio dos produtos, tá? O princípio contábil de custo de aquisição determina que se incluam no custo dos materiais, além do preço, todos os outros custos decorrentes da compra, que se deduzam todos os descontos e bonificações eventuais recebidas. Então aqui nós temos um princípio contábil, não é? Que quando a gente compra, o que a gente faz? A gente tem que somar a essas compras, por exemplo, todo o custo de frete, todo o custo de seguros, né, de aquisição, abater dessas compras os descontos, né, aquilo que a gente negociou, enfim, para que o valor das compras seja o mais correto possível, o custo, né, dessa compra seja o mais justo possível, para que na hora do cálculo do custo do nosso custo médio lá, eu tenho um custo real dos produtos, não é? Que isso vai contribuir para fazer uma precificação legal, né? Formação de preços de produtos correta, e o custo da minha fábrica também seja calculado de forma correta. O princípio contábil de aquisição determina que se incluam nos custos dos materiais, além do preço, todos os custos decorrentes da compra, que se deduzam todos os descontos e bonificações eventuais recebidas, não é? Ficou claro aqui então. Muito bem. Vamos colocar aqui um exemplo então de como é o custo médio, né? Ó, ficha de controle de estoque de janeiro de 2005, por exemplo, aqui, né? Então você tem lá a entrada, saída e saldo. Vamos dizer lá, no dia 4 do 1, ó, você tem 50 a um custo de R$12, que dá um total de 600, perfeito? Aí entrou, né, o saldo inicial era 40, no dia 4 do 1 entrou esses 50. Como é que ficou o estoque? Ele ficou com 90, ok? Se eu tinha 40, no dia 4 do 1 entrou 50, eu fiquei com 90. E a quantidade que entrou, olha, era um preço de 12 e o meu estoque valia 10. Com isso, eu peguei a quantidade total e dividi pelo preço total de aquisição, né? Ou seja, o estoque continuou valendo 1.000. Ó. Os 400 que eu tinha antes, mais os 600 que entrou.
Porém, a valorização média, né, quando eu faço aqui a média ponderada sobre a quantidade que eu tenho no estoque, o preço do estoque, ele não é nem 10, que era o preço anterior, e nem 12, que foi o preço da compra. Ele é 11,11, ok? E assim sucessivamente. Nos próximos exemplos, ó, quando eu tenho saídas de materiais, o custo ele vai sair a 11,11. Várias saídas aqui, ó, todos a 11,11. E lá no dia 26/1, por exemplo, eu tenho uma nova entrada a R$15. O que eu faço? Eu faço uma outra média ponderada. Ó. Se saiu esse monte de estoque aqui, eu vou pegar o que sobrou mais o que entrou, ou seja, vou ficar com saldo de 20, né? O custo, que era a 11,11, mais os 150 que entrou, dividir por esses 20, eu vou chegar numa conta de 13,06. Ou seja, a média ponderada, ela vai levar em conta sempre a quantidade total dividido pelo valor, não é? Ou o valor total dividido pela quantidade, correto? Pega o valor total do estoque, o que ficou no estoque, mais o valor total que entrou, divide pela nova quantidade do estoque, quando é uma entrada ou até uma saída, para você chegar no valor ponderado, tá? Uma média fixa, como seria? Você deixaria entrar durante o mês todo o material que entrou e todo o material que saiu. E você faria essa conta somente no final do mês, dividindo valores por quantidade, né? Não seria uma média ponderada, ok? Muito bem. Nos módulos de contabilidade, lá, né, nas aulas de contabilidade, você aprende muito mais sobre isso. Mas aqui eu acho que está bem exemplificado, ok? Vamos às avaliações de estoque, então. Não é? Você tem o primeiro que entra ou o primeiro que sai, não é? O primeiro que entra é o primeiro a sair. First in, first out, né? Para ficar no português, a gente chama de PEPs. Primeiro que entra, primeiro que sai. Em inglês, da onde o termo vem, né? First in, first out, que é a mesma coisa, né? O primeiro que entra, o primeiro que sai. Enumeram-se várias vantagens nesse método, né? Quais são elas? Os itens usados são retirados do estoque e a baixa é dada no controle de maneira lógica e sistêmica, ou seja, você está respeitando aqui assim, o primeiro item que chegou no estoque é aquele primeiro que vai sair. Com isso você reduz a possibilidade de você ter problemas com a perda de data de validade, a obsolescência de materiais, enfim, vários problemas que o fluxo natural de materiais são resolvidos se você segue um fluxo de entrada e um fluxo de fornecimento de acordo com o primeiro que entra e o primeiro que sai. O resultado obtido espelha o custo real dos itens específicos usados nas saídas, ou seja, o meu custo vai estar o mais correto possível, não é? Porque eu estou seguindo um padrão de fornecer, de vender os materiais mais antigos, aqueles que eu comprei primeiro. O movimento estabelecido para os materiais de forma contínua e ordenada representa uma condição necessária para o perfeito controle dos materiais, né? Especialmente quando esses estão sujeitos a deterioração, decomposição, mudança na qualidade, né? Por causa da incidência do tempo sobre esses materiais. Aquilo que falamos sobre materiais obsoletos, não é? Materiais que perdem a validade. Então, esses são muitos dos benefícios, não é? Então, aqui como que funciona esse método? Aqui nós não estamos fazendo média ponderada, né? O que nós estamos fazendo? Nós estamos lá, você tem a data, né, de entrada, saída e saldo. O nosso saldo inicial era o mesmo lá, 40 a 10, 400. Eu tenho entradas, não é? De 50, por exemplo, né? Se eu tinha lá 40, né, mais 10,
eu vou ficar com 50 mais 12, eu vou registrando, né, todas as entradas e eu vou mantendo as quantidades registradas e mantendo essas quantidades e os preços de cada uma delas. Quando o material sair, por exemplo, aqui no dia 8, saiu 30, eu vou pegar os primeiros itens, aqueles de menor valor, aqueles que estão parados lá no estoque primeiro, ou seja, vai sobrar somente 10 de R$ 10. E a nossa entrada de 50 de R$ 12 continuará no estoque. Na próxima saída, que é no dia 12, aí, por exemplo, vai sair os outros 10, ótimo, então vai sair aquele saldo de 10 lá que eu tinha no estoque. Eu vou continuar com os 50 armazenados, ok? Por quê? Por que aqui eu já reduzi para 40? Porque no dia 12 eu tive duas saídas, né? Duas de 10, ó. Uma de R$ 10 e a outra de R$ 12. Então eu tirei do primeiro saldo, zerei o primeiro saldo de R$ 10 e peguei 10 do saldo de R$ 12, reduzindo para 40. No dia 20 a mesma coisa, saiu 30, eu fiquei apenas com 10. Ou seja, aqui, ó, esse sistema, né, chamado de Cardex, antigamente foi bastante utilizado nas empresas, antes, né, dos softwares existirem aí, era assim que a gente calculava, com fichinhas, né? Fichas de materiais, a gente fazia a entrada ou saída pelo PEPS ou pelo custo, pela média ponderada, caso a caso. Como é feito? Essa regra é feita até hoje, porém hoje essa matemática fica dentro do software, não é? O software é que faz essas contas para a gente. Pois muito bem, aí no final das contas vão entrar mais 10, eu vou ficar lá, vai sair 30, eu vou ficar com saldo de 10, entrou mais 10, ó, eu mantenho o meu saldo de 10, que valia R$ 12 cada um, entrou 10 valendo 15, eu vou ficar com 10 valendo 15, o total do meu estoque vai ser 270. Só que desses 270 eu tenho 10 itens que valem 12, que serão os primeiros a sair na próxima venda, e eu tenho outros 10 que valem 15, né, que são os últimos a saírem nas próximas vendas, ok? Muito bom. Agora vamos falar do método que é o inverso, né? O último que entra é o primeiro que sai. É o LIFO, né? Last in, last out. Último a entrar, primeiro a sair. Algumas considerações sobre isso. É uma forma de custear os itens consumidos de maneira sistêmica também, né, e realista. Nas indústrias sujeitas a flutuações de preço, o método tende a minimizar os lucros das operações, né? Por que eu faço isso? Eu tento valorizar o meu estoque da melhor forma possível para que para que o meu custo seja realista, ou seja, quando eu for comprar algo, eu sei que eu vou comprar pelo último preço e não pelo primeiro, e não pela média. Eu tento fazer aqui com que o meu custo seja o maior possível e isso reduza o meu lucro, não é? Eu posso fazer isso? Não. O governo não aceita isso aqui, não é? Porque senão todos fariam, reduziriam o lucro e pagariam muito menos impostos. No Brasil, esse método não é aceito, ok? Em períodos de alta de preços, os preços maiores das compras mais recentes são apropriados mais rapidamente às produções, reduzindo o lucro, né? Quando eu reduzo o lucro, eu reduzo aquilo que eu pago para o governo. O argumento mais generalizado em favor do EPS aí é o de que a procura procura determinar se a empresa apurou ou não adequadamente seus custos correntes em face da sua receita, não é? Fazendo isso, colocando o último preço lá como um fator, né, de custo, eu corrijo todos e qualquer problemas e defeitos e falhas do meu processo, fazendo com que o meu custo seja o mais alto possível, o meu lucro menor,
Com isso, eu não incorro em riscos, né, de apurar incorretamente um lucro que não existe. De acordo com o EPS, o estoque é avaliado em termos do nível de preço da época, né? Como falamos aqui, o último preço, aquele que provavelmente quando nós formos comprar, será no mínimo o preço que nós vamos conseguir comprar, não é? Isso faz com que os nossos estoques sejam avaliados num preço de mercado em que o EPS foi introduzido, não é verdade? Então, como já falei, o governo não aceita esse método. Ele existe, está aqui para todos conhecerem. Em alguns outros países pode ser aceito, mas aqui no Brasil não é? Então a explicação está aqui, ele é o contrário do que vimos, né, no método anterior, ou seja, se eu tenho um estoque lá de saldo inicial de 40 e entrar um estoque novo de 50, no dia 8 a primeira quantidade a sair será do estoque novo e não do estoque antigo. É importante dizer aqui o seguinte, mesmo aqui você não quer dizer que você está retirando do estoque os itens que chegaram por último. Você pode fazer aqui no físico um movimento PEPs, né? O primeiro que entrou, o primeiro que vai sair. Porém, no valor, no contábil, você vai fazer o inverso. Você vai fazer o último que entrou, é o último valor é o primeiro que eu vou tirar do estoque, não é? Para fazer com que os meus custos fiquem o mais alto possível, não é? E aí eu vou distorcer o meu lucro, ou seja, eu vou reduzir bastante o meu lucro. É basicamente o inverso. Lembrando, no físico eu não preciso seguir essa regra. Os materiais são semelhantes, são materiais iguais, em quase tudo. Eu vou fornecer fisicamente o material mais antigo, porém no contábil, no registro dos números, eu vou registrar o preço mais novo. Isso faz toda a diferença para pagamento de impostos e, como já dissemos, não é permitido no Brasil. Não se pode fazer esse tipo de cálculo. Muito bem. Entramos então aqui num assunto novo. Vamos falar sobre software. Já falamos bastante, vamos continuar agora falando de um software bem específico, WMS, né? Warehouse Management System. A tradução seria aí o gerenciamento, sistema de gerenciamento de armazém, não é? Warehouse, armazéns. Identifique e registra recebimento de materiais. Quais são as funções, né, desse sistema? Tudo que está embutido dentro desse sistema. Como é um sistema de gerenciamento de armazém, ele vai ajudar aí, né, ele vai ter aderência aos processos de identificação e registro de recebimento, a atualização do inventário físico, não é? Ou seja, quando eu registro lá o recebimento, ele já soma lá na quantidade do material, aquilo que eu estou dando entrada no saldo do material, não é? Ele gera todas as etiquetas de recebimento para codificação interna, não é? Todos aqueles códigos que eu adotei, eles, no momento do recebimento, eu já faço a geração dessas etiquetas para identificação do material. Ele designa automaticamente os locais de estocagem, ou seja, quando você vai implementar um software desse, implantar um software desse, você vai parametrizar ele, qual material vai, onde, né, quais são os locais adequados para aquele tipo de material. O WMS ele vai ler se existe vaga, né, como se fosse uma garagem mesmo, né? Se existe vaga lá na aberta, né, vaga disponível, e vai localizar esse material para você. Ou seja, ao invés de você levar o material, colocar lá, voltar e colocar a informação no sistema onde você colocou o material, vai ser o inverso. Ele é que vai dizer para você onde você deve colocar. Porque já está no sistema, você tem que seguir isso. Por quê? Qualquer solicitação desse material fica muito mais fácil para o operador, para a área operacional, pegar o material, não é?
localizar o material. Ele confirma a guarda acurada, não é? Ou seja, para fazer inventário, se você tem etiqueta, se você tem um método de contagem rápida, você vai fazer isso com muita simplicidade. Por quê? Porque a acuracidade do estoque estará garantida, uma vez que você sabe a quantidade que você tem e onde está o material, né? Qual é a localização dele. Então fica muito fácil fazer a contagem, principalmente aí quando a gente faz inventários rotativos, não é? Que a gente conta determinados itens, como os vimos aí em aulas anteriores, a gente faz a contagem de alguns itens durante o mês. Rastreia todo o inventário por local, não é isso? Mais uma vez, todo o controle de inventário fica muito facilitado. Ele prioriza a carga de trabalho diária, ou seja, ele faz o PEPs sozinho. Na hora que você gera uma requisição, você gera uma ordem de entrega de material, pode ser do almoxarifado para a fábrica ou do estoque de acabados para a expedição, ele já indica para você quais são os lotes que você tem que pegar e onde está esse material, onde ele está armazenado. Ele faz com que a regra do PEPs aí funcione perfeitamente no físico, no controle físico do material. Emite toda a lista de separação, não é? Qual a diferença do picking e da lista de separação? O picking você faz por pedidos, não é? Você faz por cliente, você faz por região, por entrega. A lista, ela é uma lista geral, né? Que ela também pode ser dividida dessa maneira, não é? Ela não está levando em consideração aqui o pedido em si, mas pode levar. A lista de separação, ela é aquele material que o estoque de acabados tem que mandar para a expedição, não é? Às vezes, dependendo do material, a expedição é que faz essa separação dentro do estoque de acabados, já separando conforme o carregamento ou a entrega. E às vezes não, às vezes você faz uma separação de material, disponibilizando numa área todo o material que sairá, né, naquele dia, por exemplo, não é? Isso pode, em alguns casos, ganhar em produtividade, porque você está separando o maior número de itens possível, sem se ater para que cliente, para quem vai aquele material. Do outro lado, na expedição, existirá uma equipe fazendo já esse picking numa quantidade reduzida de material, e não no estoque todo. Então, isso pode, em alguns casos, otimizar os serviços, a mão de obra, ganhar em produtividade. Ele direciona as atividades de separação, não é? Como já discutimos aqui, a lista de separação e atividades de separação. O WMS te ajuda a gerenciar esses processos. Ele rastreia todas as exceções, não é? Tudo aquilo que acontece de anormalidade dentro do armazém, né? Ele vai te dar uma condição para que você possa fazer uma rastreabilidade dos processos, dos produtos e com isso obter mais assertividade. Além disso, ele calcula as embalagens do pedido também, não é? A gente sabe a quantidade que cada item ou que uma família de itens e vários itens diferentes vão caber dentro de uma embalagem de carregamento no veículo, por exemplo. Como que ele faz isso? Porque quando você faz o cadastro de produto, você coloca as dimensões dos produtos lá. Com isso, ele vai calcular, baseado na dimensão do produto, na quantidade do produto, o quanto cabe naquela embalagem, com aquele mix, que é a soma de todos os produtos juntos. Inclusive o tamanho do veículo. Ele vai fazer o cálculo de quanto cabe naquele veículo quando você informar, olha, eu estou recebendo aqui uma carreta de tantos metros, tantos metros de comprimento do baú, por exemplo, como
altura, né? Altura e largura, né? E com isso ele já calcula se aquele pedido cabe ou não cabe naquele veículo. Ele gerencia as necessidades de rotulação, ou seja, tem alguns clientes que querem receber o material com o código de barra deles, com o código deles. Lá na entrada, quando falamos sobre recebimento, falamos que a gente podia fazer um depara de códigos, não é? Ou seja, o cliente manda o código de barra dele e a gente vai ler aquele código de barra com o nosso equipamento e o equipamento vai gerar as etiquetas com os nossos códigos, né? Porque internamente nós não usamos a codificação do fornecedor, perdão, mas usamos a nossa. E aqui é o inverso. Quando, por exemplo, eu estou vendendo para algum supermercado, por exemplo, não é? Eu vou gerar etiquetas na codificação que o meu cliente deseja receber. O WMS ele já faz um depara aqui também, do meu código para o código do cliente, emitindo, nesses casos especiais, o rótulo, não é? A etiqueta necessária para colocar o material. Gera sequência de expedição também, não é? Aqui eu calculo quais os caminhões que eu vou colocar primeiro, quais os materiais que eu vou colocar primeiro no caminhão, não é? Tudo isso por quê? Porque existem algumas regras para você, por exemplo, se você tem um caminhão para fazer várias entregas e você faz lá uma roteirização, o que o WMS faz? Ele pega essa roteirização do software lá de roteirização, que às vezes está embutido dentro dele mesmo, né? E faz qual é a sequência. Olha, a sequência de entregas por endereço é essa aqui. O que você vai fazer? Você tem que carregar primeiro no caminhão a última entrega, não é? Por quê? Porque senão você tem que tirar tudo para pegar aquele material. Então ele faz essa sequência para você. Você vai carregar no caminhão, no veículo, a sua última entrega. Primeiro a última, sempre assim. Ele direciona a entrega do pedido às docas, não é? Quando você separa material, você tem várias docas, ele já te indica qual é a doca que aquele veículo deve estacionar e para onde os materiais devem seguir e toda aquela regra de primeiro carrega a última entrega, ficando mais fácil para você administrar o pátio, informar, né, ao pessoal de controle de pátio onde os caminhões devem estacionar, em que docas eles devem estacionar. Às vezes você tem muitas docas, né, como é o caso aí dos operadores logísticos, que tem aí docas nos 4 cantos do armazém, às vezes, né? Uma para receber e 3 para expedir, por exemplo. E aí costumamos ter aí 200, 300 docas, dependendo do tamanho do armazém. Ele gera documentação de expedição, todos os documentos que você precisa para fazer conferência, para fazer rotulagem, não é? E outros documentos mais que sejam necessários. Ele atualiza o computador para o faturamento, ou seja, ele manda todas as informações de carregamento para quem vai fazer emissão de nota fiscal, não é? Volumes, quantidades, peso, enfim, tudo aquilo que é importante de informação que vai para a nota fiscal. E ele atualiza também o saldo do material no estoque. A partir do momento que você encerra ali uma ordem de carregamento e você manda isso para a emissão da nota, quando for realizada a emissão da nota fiscal, o estoque vai baixar, não é? Você vai estar atualizando o saldo dos estoques para que as próximas vendas aconteçam dentro do saldo real, não é? Não cometamos aí erros para minimizar erros de embarque, erros de vendas, né, de produtos que não existem, enfim. Quais são os objetivos de um WMS, então, né, com toda essa funcionalidade que discutimos aí? Redução de erros, melhorar a curacidade do estoque, não é?
a confiança dos saldos, melhorar o recebimento, agilizar os processos, dar confiabilidade, produtividade, otimizar o espaço de estocagem, né? Ele vai controlar locais, locais livres, locais ocupados, melhorar o serviço ao cliente, você terá muito mais eficiência, muito mais velocidade, produtividade, sabendo onde os materiais estão, controlando as quantidades corretamente, fazendo já a separação de modo inteligente. A papelada do trabalho você consegue reduzir bastante, principalmente se você usa aqui equipamentos de radiofrequência, não é? Ajudando bastante a reduzir aí a quantidade de papéis envolvida no processo. Melhora a utilização dos equipamentos, né? Softwares, equipamentos de manuseio. Você, por exemplo, com um WMS bem montadinho, bem parametrizado, a empilhadeira vai rodar o menos possível. Por quê? Porque ela já tem um caminho pré-estabelecido que o próprio WMS já determina, né, onde está o material, qual material deve se pegar. Você reduz tempo, reduz custos, né, reduz gastos de consumíveis, pneu, combustível, você otimiza sua mão de obra, enfim. Melhorar o controle da carga do trabalho, você consegue distribuir bem o trabalho para todos os operadores de empilhadeira, para todas as docas, né, para todo o pessoal de carregamento. Você faz com que o trabalho seja equilibrado, não é? Calculado tudo em carga de trabalho, em capacidade de mão de obra. Todas essas informações você vai carregar no software antes dele fazer as contas. O software ele só faz contas, ele não gera essas informações sozinho. Você precisa colocar essas informações dentro do software. Se você colocar informação errada, ele vai calcular errado também, né? Melhorar a produtividade, como já falamos aí, quando você determina quais os serviços, você já sabe o tempo, você já sabe a capacidade da sua mão de obra, do seu maquinário, né, dos seus equipamentos de movimentação, você pode colocar, né, aquilo, o trabalho suficiente para cada operador, para cada equipe de carregamento, de acordo com aquela capacidade calculada, fazendo com que a mão de obra seja eficiente, seja produtiva, não é? Melhor gerenciamento da mão de obra, sem dúvida alguma. Quando você tem tudo isso bem calculado, você consegue distribuir a mão de obra melhor entre os 3 turnos que porventura você possa trabalhar e melhorar a produtividade e a quantidade de mão de obra que você precisa também. Suporte às necessidades de TI, de tecnologia de informação, não é? Você tem que ter suporte de TI e tem que dar suporte ao software, conforme falamos aqui. As informações no software, elas serão abastecidas por nós. E nós precisamos antes fazer todos os cálculos, os estudos, não é? As pesquisas e fazer com que tudo funcione corretamente. Informações corretas, cálculos corretos. Caso contrário, teremos problemas, ok? Pois muito bem, na próxima aula então daremos continuidade falando aqui sobre separação de pedidos, ok? Agradeço, muito obrigado e até a próxima aula.